Eu quero emendar esta manchete do Meu Norte, que é assim: o TSE aqui, as autoridades estão engatinhando para saber como é que faz para evitar que a IA interfira em eleição, as plataformas digitais, que desde o Brexit fazem um estrago na democracia mundial. E você traz em uma das suas manchetes um tema onde uma plataforma está querendo mostrar rigor. Vai lá, Ari. Instagram anuncia corte de conteúdo sobre suicídio e transtorno alimentar para jovens. Vamos lá, Socorro. Amadeus, na verdade são duas empresas, ou uma empresa com vários segmentos. É a Meta que é a empresa que é dona tanto do Instagram quanto do Facebook. A empresa anunciou hoje que vai ocultar esse tipo de conteúdo que a gente viu aí na manchete para os jovens, para menores, para adolescentes. A empresa diz que reuniu psicólogos, reuniu especialistas em saúde mental e para discutir quais seriam esses conteúdos considerados nocivos para os adolescentes. Então, estabeleceram o que será suicídio, automutilação e distúrbios alimentares. Então, a partir de agora, esses assuntos não vão mais aparecer no feed, ali na tela do adolescente, mesmo que alguém que ele siga publique algo relativo a esses assuntos ou compartilhe de uma outra pessoa. Mesmo que ele siga, segundo a Meta, esses assuntos não vão mais aparecer. A Meta anunciou várias restrições. Outra restrição será que na busca, quando o adolescente digitar palavras-chave como, por exemplo, bulimia, anorexia, próprio suicídio, eles não só não terão acesso a esse tipo de conteúdo, como também vai aparecer uma tela avisando, alertando, aconselhando o adolescente que busque ajuda com uma pessoa especializada sobre o assunto. Bem, a empresa diz que já começou a fazer isso, todas essas restrições, tanto nas contas recém-abertas, as contas que estão sendo abertas, como as antigas, e que isso vai levar algumas semanas para que todas as contas de menores, de adolescentes, de menores de idade, sigam a essas novas medidas, Amadeu. Agora, a empresa Meta, ela enfrenta, não preciso nem aqui lembrar, mas vou lembrar, ela enfrenta inúmeros processos em vários estados americanos e não só nos Estados Unidos. Processos de acusação de causar danos à saúde mental dos adolescentes ou de usar consciente e deliberadamente técnicas, maneiras, artifícios para viciar essas crianças, viciar os adolescentes nessas plataformas. Bem, eu estava lendo uma reportagem sobre o assunto, que foi publicado hoje no jornal Washington Post, e tem um comentário bem interessante, Amadeu. Eles entrevistaram o diretor de uma organização que defende segurança para as crianças, né, nessas plataformas digitais. A organização é Fair Play. E o nome do diretor da organização, o Josh Golin, ele disse o seguinte, bem interessante: se a empresa é capaz de esconder conteúdos pró-suicídio, transtornos alimentares, por que a empresa esperou até 2024 para anunciar essas mudanças? E aí eu vou citar um caso que teve muita repercussão no Reino Unido, foi de uma adolescente que se matou em 2017, a Molly Russell. Muita repercussão esse caso, ela tinha 14 anos, foi aberto o inquérito, o resultado do inquérito saiu em 2022 e o resultado foi, o inquérito concluiu que a jovem tirou a própria vida após ter visto centenas de conteúdos sobre automutilação e suicídio nas plataformas digitais. E o legista do caso disse que ele não diria que o suicídio foi a causa da morte, mas sim, atenção, a causa da morte, os efeitos negativos do conteúdo que não deveriam estar disponíveis para uma menor. Amadeu. O real no mundo é a seguinte: a China tem o seu jeito próprio e particular de tratar isso, mas a comunidade europeia é a mais preocupada, trabalha, tenta regulamentar. Os Estados Unidos fazem vistas grossas, tanto faz o Trump quanto agora o Biden, eles passam pano mesmo para essas big techs, porque afinal são de lá e o dinheiro vai para lá, e a questão toda no final é econômica.
Quanto mais vicia, mais usam, e independente se isso gera coisa boa ou gera tragédia, o dinheiro deles só aumenta e por isso eles não têm preocupação. Eu entendo como uma medida aí cosmética para tentar tapar o sol com a peneira, é o meu entendimento. Mas tem gente aqui que sabe mais de internet do que eu, como a Apoliana. Diga, Apoliana. Amadeu, eu concordo com você, mas a gente não pode deixar de pensar nisso como pelo menos um avanço, né? Tá longe de que a gente tenha um ambiente virtual seguro para jovens, crianças e até mesmo para nós adultos estarmos ali navegando. É um ambiente que está cada vez mais hostil, é um ambiente que está cada vez mais fora de controle. Então, pelo menos, acho que a gente teria que comemorar, mesmo que o avanço seja pequeno. Eu também vejo como paliativo e insistir em cobrar todos os dias, até mesmo como usuários da rede, como quem vê nessas plataformas também uma ferramenta de trabalho, cobrar que elas sejam ainda mais seguras através da regulamentação. Pois não, Ari? Amadeu, eu vejo também, concordo com a Apoliana, que é um avanço, mas eu vejo como uma esperteza estratégica. Por que que as Big Techs estão fazendo isso? Porque começou no mundo a regulamentação mais rigorosa. Então elas estão se antecipando às medidas que os governos vão tomar, porque isso é inescapável. Todo governo sério de um país civilizado vai ter que, cedo ou tarde, regular essas redes. Seja por uma questão de saúde pública, porque a gente tem uma epidemia de saúde mental que é agravada pelo uso intensivo das redes, porque é adoecedor usar essas redes. É adoecedor, eu sei porque eu uso profissionalmente, mas uso também pessoalmente. E aí, se antecipando a essa regulamentação, as Big Techs já estão se movimentando, como quem diz assim, olha, não precisa regulamentar não, não precisa regular não, a gente mesmo se autorregula. Olha o que a gente fez aqui, a gente está bloqueando esse conteúdo aqui. Primeiro, será que é para valer? Eu tenho minhas dúvidas. Já prometem há muito tempo isso, Ari. Exato, Socorro. Eu tenho minhas dúvidas. Já prometem há muito tempo. Em se tratando de eles vão Big Tech, fazendo a conta gotas. Exatamente. Um pouquinho aqui para acalmar. E outra coisa, acalma ali. A cada novo avanço, eles criam um mecanismo tecnológico novo para driblar esse próprio avanço. Entendeu? É um passo para frente e outro para trás. Então eu ainda duvido e acho que é uma esperteza para tentar retardar a regulamentação dos governos. Marta? É isso, Amadeu. Eu considero também como um avanço, apesar de vir aí com certo atraso. Isso já deveria ter sido feito há muito tempo. A gente está acostumado a ver casos e casos de pessoas que, enfim, tiram suas vidas, que têm suas vidas, sua saúde mental prejudicada por conta de conteúdos ali que passam pelas redes sociais. A gente também tem uma falta de ação mais rápida do nosso legislativo. A gente tinha um projeto ali que estava se encaminhando para ser aprovado a respeito dessa regulamentação das redes sociais no Congresso, aos 45 do segundo tempo, sem que houvesse ali um consenso entre esses donos dessas plataformas, os parlamentares, interesses ali daqueles envolvidos. Acabou que não foi para frente. A gente espera que esse projeto retome, que volte a ser debatido com maior frequência agora em 2024. Mas, infelizmente, eu acho que é uma coisa que é muito difícil de se conter, porque mesmo que as redes sociais sejam regulamentadas, que esse conteúdo ali, ele seja limitado, as pessoas ainda vão insistir em proliferar notícias falsas, em colocar postando ali conteúdos que não são corretos de se publicar numa rede social. Então, é difícil controlar as redes sociais, é difícil controlar também a ação dos usuários nas redes sociais. Tem até a questão que envolve cancelamento virtual, enfim, vários outros problemas que são atrelados a isso. Então, que com essa regulamentação, com essa tentativa aí de se recuperar o tempo perdido, também venha uma punição àqueles que usam as redes sociais de forma indevida. Pois não, Franci? Amadeu, essa autorregulação das Big Techs vai até o ponto em que não mexer no bolso delas, porque tudo envolve economia, tudo envolve o lucro que o uso dessas redes sociais
traz para as Big Techs. E é um problema não apenas da Big Tech, eu vejo também como um problema da sociedade mundial, porque a Big Tech, o Instagram, o Facebook, pode até tentar regular, tirar uma parte desses conteúdos relacionados a suicídio, a transtorno alimentar, mas a importância da regulamentação governamental também versa para os produtores de conteúdo, porque tem muitos influenciadores digitais que usam a sua plataforma com milhões de seguidores para difundir informações falsas, difundir uma vida perfeita que está distante da realidade da maioria da população mundial, gerando com isso demandas emocionais em uma parcela da sociedade. Então, por isso, a importância de não ficar apenas nesse freio das Big Techs. Há a necessidade da entrada do Estado para que não apenas as Big Techs, mas os produtores de conteúdo também sejam responsabilizados por aquilo que propagam. Vamos voltar lá. Você quer complementar, Socorro? Amadeu, eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. Quando for multada, a empresa for multada, apesar de pagar, porque aí multa e tem os recursos, né? Aqui também tem essa de recurso, e demora, tem coisa da Apple na Irlanda que se arrasta 10 anos. Então, eu só acredito vendo. Eles sempre vão achar um jeito, e como esse diretor dessa agência que falou, eles têm o recurso, eles só não fazem porque não querem. E às vezes eu fico vendo também que tem muito influencer que defende as redes, porque não sei o quê. Ele não percebe, o mesmo cara que é influencer, vamos lá, ele tem 10 milhões de seguidores e ele vive daquilo ali e acha que ele tem um negócio. Ele não tem, não. Porque no dia que a Big Tech lá, o YouTube, sei lá quem, e desejar acabar com o canal dele, acaba. Primeiro, direcionando os algoritmos para eclipsá-lo, tirá-lo ali do foco. E depois, como fizeram recentemente aí com o Monark, simplesmente alegando uma regra qualquer e tirando do ar. Na verdade, estar em uma Big Tech hoje é estar numa terra sem lei, onde só tem um dono, é uma ditadura, onde só o dono dela faz, acontece, diz quem pode, diz o que pode e o que não pode. O fato é esse. Hoje o mundo está desse jeito aí. Tá bom? Quem está achando que tá bom, que continue. Vamos agora... Na mão de poucos, pouquíssimos, são pouquíssimos. Vamos agora para outra manchete que é bem complicada. Onda de violência no Equador. Ari... Pânico no Equador. O exército prende faccionados que invadiram estúdio de TV durante programa ao vivo. Olha aí. O Equador está um caos, a população em pânico, o país está parado hoje, o governo, o presidente acaba de falar que é um momento difícil, que é um momento duro, mas que ele vai continuar firme. É um presidente que acabou de assumir, só assumiu em novembro, né? No final de novembro ele assumiu, é um presidente de centro-direita, foi uma grande surpresa. A gente até falou aqui, um país complicado em que, nessa corrida para a presidência, um dos candidatos à presidência, que estava cotado para vencer, ou ele foi assassinado. Então, o que a gente viu ontem, as imagens chocantes, imagens que chocaram o mundo, foi um grupo de criminosos que invadiu um estúdio de TV e que fez de reféns apresentadores, jornalistas, cameraman, pessoas que trabalham na coisa. Foi imagens assim, e isso tudo ao vivo. A polícia anunciou hoje e mostrou que prendeu, primeiro que libertou os reféns e que prendeu os 12 criminosos. Agora eles são acusados de, entre outras coisas, essas 13 pessoas, de terrorismo. A gente vê aí as imagens. Segundo a polícia, a idade dos criminosos vai de 16 a 25 anos e há pelo menos um estrangeiro, seria um da Venezuela. A polícia também diz que resgataram todos os reféns, os 13 homens encapuzados invadiram o estúdio de TV, a TV TC Televisão, em Guayaquil. Fizeram os reféns, a gente vê aí essas imagens que realmente são impressionantes, isso no programa ao vivo, queriam que continuassem ao vivo, eles pediram, um cinegrafista foi baleado na perna, um outro cinegrafista quebrou
um ombro. O presidente Daniel Noboa disse que o país está em conflito armado interno. Na verdade, ele decretou: o Equador está em conflito armado interno. O que isso significa? Agora, as Forças Armadas têm plenos poderes para, segundo o presidente, nas palavras dele, executar operações militares para neutralizar os 22 grupos de crime organizado que operam no Equador. É um país pequeno, só tem 17 milhões de habitantes, 22 grupos que agora são considerados pelo governo grupos terroristas. O governo promete recuperar o controle dos presídios, já prendeu vários juízes. O presidente disse hoje, voltou a dizer, que um juiz que compactua, que ajuda os criminosos, é tão criminoso, é tão terrorista quanto os que cometem o crime. Desde que o país, na segunda-feira, o presidente já havia declarado estado de exceção, em que teria mais poderes, o governo, a polícia teria mais poderes, isso na segunda-feira, antes dessa invasão de ontem. E desde ontem, 10 pessoas já morreram nessa briga de gangues. Entre esses 10, incluindo aí 2 policiais, além disso, 7 policiais foram sequestrados. A polícia diz que já fez 70 detenções desde ontem, que recapturou 20 fugitivos. O país está em pânico, o comércio está fechado, as escolas estão fechadas, pouca coisa funciona, tem transporte público, mas as pessoas estão com medo de sair de casa, tem embaixada dos Estados Unidos, já fechou também, não tem nenhum serviço consular hoje. Era um país pacato, o Equador, como eu já falei, um país pequeno, 17 milhões de habitantes, e passou de um país pacato para o mais violento da América. Ele fica aí entre a Colômbia e entre o Peru, que são simplesmente os 2 maiores produtores de cocaína do mundo. O Peru, inclusive, o presidente do Peru disse que já reforçou, já mandou aí policiamento, para reforçar o policiamento na fronteira com o Equador. E o que aconteceu? Essa crise, quer dizer, já vive há muito tempo, mas de segunda para cá foi porque fugiu de um presídio. A gente tem aqui o nome, é o Fito. Ele é conhecido, é um traficante, é conhecido como Fito. Ele seria chefe, ou é, segundo a polícia e o governo, ele é o chefe da principal quadrilha, do principal grupo de traficantes do Equador. Ele foi condenado em 2011 a 34 anos de prisão por crime organizado, por tráfico de drogas e homicídio, só que ele fugiu no último domingo. Ele estava sendo transferido já também por parte dessa operação do presidente, que também prendeu juízes, que prendeu gente que trabalha na segurança pública do Estado. Então, estavam transferindo esse criminoso que estava num presídio regional para um período de alta segurança, de segurança máxima. Isso domingo. Aí diz que ele parece que desmaiou e simplesmente desapareceu. Amadeu. Vamos ver aí as imagens da invasão da TV, porque é muito chocante. Vamos ver aí com imagem, com áudio, inclusive. Vamos lá. Que se vaya la policía, que se vaya la policía. Que se vaya. Se mueren todos. Muestren la voz. Que se vaya, que se vaya. La cámara ahí, que se vaya. Que se vaya. Dile que tenemos bomba. Esa. Arriba hay más, dice. Sí. Eso, ahora como si fuera que se vaya pero dile lo que pasa uma situação do Equador hoje é bem parecida com a que a Colômbia viveu nos anos 80, na época que o tráfico de drogas era comandado lá pelo Pablo Escobar. Ele, inclusive, chegou a ser eleito senador, queria ser presidente, era o crime tomando conta do Estado. Mais ou menos o que já acontece no Rio de Janeiro, onde áreas do tráfico, áreas da milícia, o Estado não tem controle nem entra. Então, o perigo
de a gente ter aqui no Brasil uma situação semelhante não é tão distante assim. E acho que, inclusive, o Brasil está aí com ações diplomáticas para tentar cuidar dessa situação. Acho que interessa a todos da América Latina resolver essa situação aí, reforçando o trabalho do presidente. Porque só o presidente lá não vai dar jeito não, Ari. Amadeu, e o Equador, a Socorro, ela descreveu muito bem a situação do Equador. Ele está ensanduichado ali por dois países que têm facções e grupos criminosos muito fortes. E o presidente Daniel Noboa, ele disse o seguinte, veja só, primeiro ele forneceu um dado estarrecedor. 90% da população carcerária do Equador, 90% de todo mundo que está preso lá, não é do Equador. É peruano, venezuelano e colombiano. Olha a situação. Então lá o crime é controlado pelos países vizinhos dentro do próprio país. Eles perderam a soberania para o crime do país vizinho. Olha que grave. É como se não um governo, não uma instituição, mas o crime tivesse sequestrado a soberania equatoriana. Isso é gravíssimo. Aí ele anunciou que vai deportar todo mundo, não tem como. Como é que ele vai deportar 90% dos presos do país? Pelo menos no curto prazo não dá para fazer isso, porque tem a questão legal. Mas hoje o Equador está sequestrado pelo crime dos vizinhos. Claro que tem equatoriano também faccionado, também envolvido, mas é sobretudo o crime organizado dos vizinhos que controlam o Equador, transformaram ali no estado fantoche. Ele está dizendo que vai deportar os detentos estrangeiros. Né? Que são 90% dos presos. Ele vai. Mas não rapidamente, Amadeu, não tem como ser. Seja aos poucos. Se ele conseguir, as prisões vão ficar com apenas 10% dos presos atuais. Não, veja bem, não vai ser de uma vez só, mas aos poucos ele vai fazendo a deportação, porque não dá. O México já viu situação semelhante, repito, a Colômbia também. Aliás, o mundo não conseguiu até hoje enfrentar o crime do tráfico de drogas, dos traficantes. Essa é a verdade. O mundo não encontrou droga um jeito... consumida pelos países ricos, né, Amadeu? O mundo não encontrou ainda um jeito de enfrentar seriamente a força e o poder das drogas. Socorro, mais informações? Não, só para dizer que é droga que é consumida principalmente pelos países ricos, que vai para os Estados Unidos, que vem aqui para a Europa. E que já contaminou outros setores, né? O próprio setor